Graça e paz, queridos! Muito bom dia! Eu me chamo Daiana Araújo, sou pastora da geração Identidade, aqui na Igreja Batista do Bosque. E para mim é uma honra estar com você nessa manhã, compartilhando um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Mas antes de começarmos, eu não posso deixar de te fazer um convite muito especial. Nessa sexta-feira, nós temos os cultos de cura e libertação, às 19 horas, aqui na Igreja Batista do Bosque, e também temos vigília Incendeia, às 21 horas, lá na Catedral. Você é o nosso convidado e você não pode ficar de fora, né? Vamos fazer o nosso sextou de forma diferente. Vem sextar na presença de Deus. Você é o meu convidado. E agora vamos refletir na nossa palavra do dia. Pegue a sua Bíblia e vamos ler aquilo que está escrito lá no livro de Gênesis, no capítulo 19, dos versículos 15 a 17 e de 23 a 26. Gênesis, capítulo 19, nos versículos 15 a 17 e nos versículos 23 a 26. E a palavra de Deus diz exatamente o seguinte: E quando a manhã surgiu, então os anjos apressaram Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua esposa, tuas duas filhas que estão aqui contigo, para que não sejas consumido na iniquidade da cidade. E enquanto ele demorava, os homens seguraram a sua mão, a mão de sua esposa e a mão das suas filhas. O Senhor foi misericordioso com eles, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, quando os haviam trazido para fora, ele disse: Foge pela tua vida, não olhes para trás, nem fiques em toda esta planície. Foge para o monte, para que não sejais consumido. Agora nos versículos 23 a 26. O sol havia se levantado sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e sobre Gomorra enxofre de fogo do Senhor, desde o céu. E ele derrubou aquelas cidades, e toda a planície, e todos os habitantes das cidades, e o que crescia sobre a terra. Mas a esposa de Ló olhou para trás, por detrás dele, e na mesma hora ela se tornou um pilar de sal. Queridos, aqui eu preciso chamar a sua atenção primeiramente para o momento em que aconteceu esse episódio na história da família de Ló. Sodoma e Gomorra eram duas cidades que ficaram bem conhecidas pelo nível de iniquidade e perversidade dos seus habitantes. Então o Senhor ele enviou 2 anjos para que pudessem investigar o que acontecia naquele lugar. Os anjos eles foram em forma humana para que pudessem completar essa investigação. Ló, vendo a chegada daqueles homens na cidade, convida-os para passar a noite em sua casa, para que eles pudessem repousar em segurança, juntamente com a sua família. Contudo, a Bíblia relata que, ao saber da chegada dos forrasteiros, os homens da cidade foram até a casa de Ló e exigiram que ele entregasse os seus visitantes, a fim de que pudessem cometer todo tipo de violência sexual e perversidade contra eles. Ló se posiciona firmemente em favor dos seus visitantes, e nesse momento, os homens de Sodoma e Gomorra tentaram violentamente invadir a casa de Ló. Ao constatar que aquela cidade realmente estava totalmente consumida pelo pecado, os anjos ordenaram a Ló e a toda a sua família que abandonassem imediatamente aquela cidade, pois ela seria completamente destruída. Ló, então, tenta avisar aos seus genros para que as suas filhas que já eram casadas também pudessem sair da cidade em segurança, mas infelizmente os seus genros não lhes deram ouvidos. Então saíram Ló, sua esposa e suas 2 filhas mais jovens. Na passagem bíblica que nós lemos lá no início,
o Senhor ele dá uma ordem expressa para Ló e para sua família, para que fujam, abandonem aquela cidade e não olhem para trás. Contudo, a mulher de Ló, movida por curiosidade e talvez até movida por compaixão pelas suas filhas que ficaram na cidade e pelas outras pessoas que ela conhecia, ela olha para trás para ver o que estava acontecendo naquela cidade. E no mesmo momento, ela foi transformada numa estátua de sal. Queridos, quantas vezes na nossa caminhada cristã, por pura bondade e misericórdia do nosso Senhor, nós não fomos tirados de um lugar de pecado, de perversidade, um lugar de vícios, para que nós não fôssemos consumidos pela destruição daquele lugar. Muitas vezes, esse lugar de pecado é um relacionamento, uma amizade que te leva para maus caminhos, ou até mesmo um vício que a gente ainda não conseguiu abandonar. Na grande maioria das vezes, nós sofremos ao ter que abandonar esses lugares que nos fazem tanto mal pelo nosso apego aos velhos hábitos e às nossas velhas companhias. É justamente esse apego pelo que ficou para trás, que nos impede de avançar rumo ao novo e de viver os planos de Deus para a nossa vida. Toda vez que nós olhamos para trás, para o nosso passado, para o lugar de onde Deus nos tirou, nós ficamos paralisados. Após o triste fim da mulher de Ló, nós podemos tirar 3 lições para que você possa vencer a tentação todas as vezes em que você desejar olhar para trás, para aquilo que ficou lá no seu passado. E o primeiro deles é desapego. Queridos, o meu conselho é: desapegue do seu passado. O que ficou para trás não pode ser desfeito. Decida hoje olhar para frente e avançar no caminho que o Senhor te direcionou. O segundo é: aprenda a obedecer. Aprenda a obedecer à voz de Deus. A desobediência nos leva à morte. No caso da mulher de Ló, foi uma morte física. A desobediência a impediu de avançar juntamente com a sua família para viver em paz em um novo lugar. Trazendo para a nossa realidade, a desobediência também gera morte. Morte espiritual. Quando o Senhor nos dá uma ordem expressa, mas nós insistimos em continuar sustentando a nossa velha vida, nós nos colocamos à beira do precipício. E o preço a ser pago pela desobediência é um preço muito alto e pode custar a nossa salvação. Decida obedecer. Em Salmos 84, o salmista relata que mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 outros dias distante da graça dele. Confie, aprenda a obedecer à voz de Deus. E o terceiro e último conselho que eu tenho para te dar nessa manhã é: tenha fé. A palavra de Deus nos garante vitória sobre tudo aquilo que se levanta contra nós. No livro de Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo nos encoraja a seguir à frente sem olhar para aquilo que ficou para trás. E diz exatamente o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Sabe, eu quero te encorajar a seguir em frente, abandonar os velhos hábitos e a aprender a obedecer à voz de Deus, a fim de que você possa desfrutar o melhor de Deus para a sua vida. E lembre-se, a vontade de Deus nunca vai te levar a um lugar onde a graça dele não possa te alcançar. Nessa manhã, eu quero orar por você.
Vamos juntos orar para selar aquilo que foi falado agora? Amém? Senhor, nesse momento, Pai, eu te apresento a vida de todos aqueles que estão nos assistindo, Senhor, nos seus lares, a caminho do trabalho, Senhor, aonde quer que eles estejam, Pai. Lava, Senhor, os seus corações, as suas mentes, Pai. Renova-os, Senhor, de dentro para fora, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a vencer o pecado. Ajuda-nos, Senhor, a vencer essa tentação que insiste em nós, para que continuemos olhando para trás. Senhor, nós não queremos ficar paralisados. Pelo contrário, Senhor, queremos seguir em frente, rumo àquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ajuda-nos, Senhor, a vencer. Dai-nos força para que possamos superar os obstáculos do dia a dia, sem ficar paralisados, e que assim como Ló e suas filhas nós possamos avançar, vencer tudo aquilo que nos puxa para trás e prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Querido, eu declaro que essa sua sexta-feira será uma sexta abençoada, uma sexta de vitórias, uma sexta de boas notícias, em nome de Jesus. Que você tenha um ótimo final de semana e que seja um final de semana na presença do Senhor.